Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Interdisciplinar de Tecnologia em Agricultura de Precisão, GITAP. No vídeo de hoje será mostrado como realizar uma correção atmosférica para imagens de satélite. Para o cálculo do NDVI, utilizaremos as bandas do infravermelho próximo e do vermelho. Então, vamos iniciar esses cálculos. Bom, com as imagens já baixadas, agora podemos fazer algumas correções, como correção atmosférica. E também podemos fazer outro processo, que é chamado de fusão. Nessa fusão, nós vamos mesclar a banda pancromática do Landsat 8 com outras bandas do RGB, as bandas 2, 3 e 4. Assim, nós teremos imagens com uma resolução espacial um pouco melhor. Então, para isso, eu criei uma pasta chamada DN, e nessa pasta DN eu inseri todas as imagens que vieram do site do USGS. Feito isso, criei outra pasta chamada Reflectância. Nessa pasta Reflectância é a pasta que irá conter todos os dados já corrigidos. Essa pasta está vazia. Todas essas duas pastas estão inseridas em outra pasta chamada Correções, por questão de organização. Então, aqui no QGIS, eu vou clicar em Raster. Então, aqui no QGIS, na verdade, eu vou instalar primeiro um plugin, que esse plugin vai possibilitar esse cálculo de correções. Então, eu venho aqui em Plugins, Manage and Install Plugins. Vou buscar por Semi, e ele já achou Semi Automatic Classification Plugin, e vou pedir para o QGIS instalar. Então, assim que ele instalar, eu posso dar um close. E aqui no canto superior esquerdo, na verdade aqui no meiozinho, ele aparece esse atalho. Então, vou maximizá-lo. E vou clicar em Pre-Processing. Aqui no Pre-Processing, ele vai perguntar de onde eu quero colocar os arquivos, quais são os arquivos de entrada. Então, eu vou pesquisar pelos meus arquivos. Assim como eu disse, eu só vejo esses arquivos numa pasta chamada DN. Então, eu vou selecionar esse folder. E ele também pede esse arquivo do MTL. Isso só se for imagem do Landsat. Então, eu vou selecionar esse MTL e dar um Open. Aqui ele pergunta o que eu quero fazer com essas bandas. E eu quero aplicar correção atmosférica. E eu também quero aplicar o Pen Shepherding, que é o que eu disse anteriormente, que é juntar, ele vai fazer uma fusão da banda pancromática com outras bandas do Landsat. Outra coisa importante de ser feita é a eliminação das bandas 1, 10 e 11. Aqui é possível mexer, alterar esses espaçamentos para a gente observar melhor o que está escrito. Então, eu vou eliminar essas três bandas, a 1, a 10 e a 11, que a correção dela é feita de forma diferente. E vou clicar nesse menos. E vou falar que sim, eu quero remover da tabela. E vou clicar nesse Run. Assim que eu clico no Run, eu vou selecionar qual que é a pasta de saída. Então, da mesma forma que eu selecionei o DN, eu vou pesquisar pela minha pasta, imagem de satélite, correções, e vou clicar na pasta de reflectância e vou selecionar esse folder. Assim que eu selecionar, ele vai carregar e já vai fazer todas essas correções.
Esse processo demora um pouco. Assim que finalizado o processo, todas as imagens são carregadas no formato raster dentro dessa área. O próximo passo, para facilitar o gasto computacional, porque é uma cena muito grande, é fazer um recorte. Mas para fazer esse recorte, é importante fazer o empilhamento primeiro. Esse empilhamento ele possibilita fazer, por exemplo, uma composição de verdadeira cor. Então, para fazer o empilhamento, nós vamos fazer em raster, em miscellaneous e merge. Aqui ele pede para a gente escolher quais são as bandas que vamos utilizar para empilhar. Para uma cor verdadeira, nós vamos usar a banda 2, a banda 3, a banda 4. E no cálculo do NDVI, nós vamos utilizar, além disso, a banda 5, que é a banda do infravermelho próximo. Então, nós pedimos para ele carregar. E ele também pede um arquivo de saída. Aqui eu já criei uma pasta para o arquivo de saída, que eu chamei de imagem empilhada. E eu vou dar um nome para ele, como, por exemplo, empilhamento. E vou pedir para ele carregar, para ele salvar. Aqui nós também precisamos marcar algumas opções, como, por exemplo, place each input file into a separate band. Que cada banda vai ficar separada dentro desse arquivo empilhado. E também eu vou pedir para ele, assim que terminar, ele vai já abrir esse empilhamento na minha área do QGIS. Então aqui eu vou aplicar OK, e esse processo também demora um tempinho. Assim que o processo é finalizado, ele já carrega essa imagem empilhamento aqui na área do QGIS. Então já podemos remover as demais. Segurar o Ctrl e clicar em cima do nome de cada uma facilita remover todas de uma vez. Então eu clico com o botão direito e Remove e OK. Mesma coisa. E Remove. Aqui vocês podem notar que a minha área, o meu talhão já está inserido no QGIS. Eu vou utilizar essa área para fazer o recorte mais para frente. Então aqui já podemos fazer uma composição de verdadeira cor nessa área, nessa imagem, que é só clicar 2 vezes. E nós sabemos que a banda 2 do Landsat 8 corresponde à banda do azul, a banda 3 à banda do verde e a banda 4 do vermelho. Mas quando fizemos o empilhamento, ele mudou de número. A banda 2 passou a ser a banda 1 e assim por diante. Então, já que eu quero fazer uma composição de verdadeira cor, a antiga banda 4, que era do vermelho, ela passa a ser banda 3. Então, aqui eu seleciono banda 3. A do verde continua sendo a 2. E a do azul, que antes era a banda 2, ela passa a ser a banda 1. Então, aqui eu coloco os valores de máximo e mínimo. Peço para carregar, que aqui já vai fazer o carregamento. E eu aplico e dou OK. Como eu disse, é interessante fazer o recorte, porque o gasto computacional para uma imagem desse tamanho é muito. Então ele faz essa composição de verdadeira cor, mas agora vamos fazer o recorte, para depois calcular o NDVI. Para recortar essa área, nós vamos em Raster, Extraction, se for em português é extração, e recortar. Em inglês ele está como Clipper. Aqui ele pergunta qual que é o raster que eu quero recortar, ele já entendeu, já que é o único raster carregado na área do QGIS, como empilhamento. Eu vou selecionar um arquivo de saída, que assim como a imagem de empilhamento, eu já tinha carregado um arquivo
uma pasta que eu vou chamá-la de recorte. E dentro dela eu vou salvar. No caso, minha área é Motuca, eu vou salvá-la como Motuca Recorte. É interessante colocar nomes pequenos, porque esses softwares de SIG, eles dão problemas quando os nomes são muito grandes. Então, usar siglas é bem interessante. Então, vamos clicar em salvar, e ele já vai salvar esse recorte. Então, assim que finalizado, ele fica recortado dessa forma, onde ele atribui valores de 0 para áreas que estão fora do recorte. Ele fica um recorte meio estranho, mas para o cálculo do NDVI vai dar tudo certo e nós vamos gastar bem menos computacionalmente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.